Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje faz exatamente uma semana que eu iniciei meu estágio 4, o último da graduação, o mais importante, o mais longo. E eu vim comentar um pouquinho sobre ele com vocês, quais eram as minhas expectativas, o que eu tô achando, o que eu tô fazendo, o que eu vejo do farmacêutico nessa área, enfim. Eu já comentei sobre o estágio 2 em drogaria, sobre o estágio 3 em manipulação e esse estágio 4, que é de 405 horas, né, o nosso último estágio da graduação, eu escolhi fazer em farmácia hospitalar. E sempre, gente, que eu comento sobre os estágios ou sobre áreas de atuação, aparece a pergunta: Hilária, farmácia hospitalar, o que eu penso, o que eu acho? Então, gente, eu nunca respondi, na verdade, nunca cogitei a farmácia hospitalar porque eu não tive experiência. A gente tem uma disciplina só de hospitalar na faculdade e, assim, não tá sendo nada comparável com o que eu tô vendo na prática, tá? São coisas bem diferentes, então eu não tinha, assim, a mínima noção do que é o farmacêutico no hospital. Então, quando eu terminar esse estágio, eu volto aqui pra contar pra vocês o que eu achei, se eu iria pra essa área, se eu atuaria ou não, enfim. Mas é por isso, então, que eu sempre excluí a área hospitalar das minhas respostas. Então, como eu comentei com vocês, faz exatamente hoje uma semana que eu tô indo pro estágio e eu já aprendi bastante coisa nesse meio tempo, já tirei algumas conclusões também e tá sendo bem diferente, assim, pra mim toda essa experiência. Nas aulas de disciplina de hospitalar, a gente teve algumas coisas práticas, de visitação mesmo. A gente visitou a Unacom, que é a ala de tratamento oncológico, a gente visitou um posto de enfermagem, enfim, viu onde são guardados os medicamentos. A gente estuda muito sobre os sistemas de distribuição dentro do hospital, se é coletivo, se é individualizado, enfim. E a gente fez algumas auditorias, a gente viu a parte de diálise, enfim. Mas não é nada muito aplicável realmente ao que eu tô aprendendo e o que eu tô vendo no hospital todos os dias. No meu primeiro dia, eu fiquei 6 horas como atendente. Então, não entrei lá na salinha das farmacêuticas e o que eu fiz foi cobrar os medicamentos, né, pelo sistema de bipagem. Então, toda vez que um medicamento é dispensado, ele tem um código, a prescrição tem um código de barras, os medicamentos têm um código de barras e basicamente o que a gente faz é bater, é checar a prescrição com os produtos que foram separados para serem dispensados. E esse é um dos sistemas de segurança, né, do paciente para evitar erro de medicação, porque assim toda vez que for passado um produto a mais ou a menos, o sistema gera essa notificação e enfim a gente consegue ver, ajustar isso para aí sim subir para o paciente. No segundo dia, então, também eu fiquei como atendente dispensando, separando todos os medicamentos e os materiais. Então, essa parte é bem importante, até as farmacêuticas ressaltaram comigo que é importante que a gente fique fazendo o trabalho de um atendente para entender mais ou menos o fluxo do hospital, né, da farmácia interna, como funciona, e ver um pouquinho também do que é dispensado dentro do hospital, já que alguns medicamentos são bem diferentes do que a gente tem contato na drogaria, enfim. Então, eu não comentei, mas eu tô na farmácia interna, que seria a farmácia que é responsável pela maioria dos leitos. Tem também a farmácia do PA, a farmácia do bloco cirúrgico e a farmácia que fica na parte de oncologia. Depois eu vou fazer um rodízio por todas essas outras, posso voltar aqui e contar pra vocês como foi a experiência. Mas então no meu segundo dia eu fiquei basicamente dispensando, né, separando os medicamentos e foi bem importante para eu conhecer um pouquinho dos controlados, do que é injetável, enfim. Então foi bem legal, eu geralmente gosto de separar medicamento, eu sou essa pessoa que gosta de guardar, gosto de separar as coisas, apesar de ficar um pouco confusa porque é muita coisa, a gente não decora lugar, enfim, atrapalha um pouco a rotina da equipe. Então, basicamente, descem assim inúmeras prescrições para farmácia, alguém separa, alguém bipa e faz essa conferência, colocado todos os medicamentos e os materiais em um saquinho com a prescrição do paciente e vai uma etiquetinha com o nome do paciente, o leito e o posto, enfim. Basicamente isso. Aí sim, depois que eu entendi um pouquinho desse fluxo e da rotina da farmácia com os atendentes, aí sim eu fui para ficar com as farmacêuticas. Então no primeiro dia eu passei basicamente observando tudo que elas fazem, entendendo um pouquinho do sistema, porque são 1000 telas e são sistema, né? Que é coisas que a gente pega realmente mexendo e explorando. Mas enfim, fui acompanhando todo o processo, fui acompanhando a análise de prescrição. Elas avaliam todos os pacientes de UTI, então UTI neo, UTI ped, UTI adulta, então é bem legal. E eu falo assim com toda a certeza do mundo que foi a área que eu mais vi a atuação do farmacêutico como farmacêutico.
Então eu gosto muito de drogaria, gosto muito de manipulação, mas é ali a essência do farmacêutico, sabe? Todo tempo, todo segundo é uma rotina caótica, uma rotina estressante, pelo que eu vejo pelo menos, porque é uma área assim de muita responsabilidade. Além disso, é uma área que exige muito conhecimento e muita atualização do farmacêutico. Então são inúmeras perguntas para serem respondidas para o paciente, para o médico, para o enfermeiro. Assim, dos assuntos mais variados possíveis, desde farmacologia para explicar para um paciente que não entende por que faz uso de tal medicamento, até cálculo de diluição para enfermagem e até debater caso clínico com o médico. Então, assim, gente, é uma mistura de conteúdos e de áreas dentro de uma só. E agora eu fui para uma das partes que eu estava mais ansiosa, que são as conciliações medicamentosas, que se eu não me engano esse termo foi passado para reconciliação medicamentosa, que nada mais é do que o farmacêutico passar de leito em leito das pessoas que internam e fazer uma entrevista breve, enfim, com o paciente para entender o que ele usava em casa de medicamento e bater com a prescrição médica para ver se o médico está prescrevendo realmente todo o tratamento que o paciente fazia em casa. Se não, né, se suspendeu o uso ou se, sei lá, trocou o medicamento, por quê? Tentar entender, fazer essa correlação. Às vezes é preciso, sim, ligar para médico, debater com o médico. Também tem alguns medicamentos que o hospital não fornece, então o paciente tem que trazer de casa e o farmacêutico faz essa ponte, então, para entender se ele tá tomando certinho, se ele tá trazendo, né, de casa para o hospital, enfim. E também assegurar, né, que ele não esteja tomando o medicamento que trouxe de casa e a enfermagem esteja dando o mesmo medicamento do hospital e ele esteja tomando uma dose dobrada, enfim. Então a importância e o papel do farmacêutico fica muito, muito claro nessas situações. Eu tô gostando bastante de ter contato com os pacientes, eu gosto dessa parte mais de clínica, enfim. Mas queria muito deixar claro que nem tudo são flores. Já nessas primeiras vezes que eu tô fazendo conciliação, peguei, assim, pacientinhos, uns amores familiares também, que me contam toda a história de vida, enfim, e que dá até um quentinho no coração quando a gente sai do quarto, e pacientes que não queriam conversar, que não queriam passar o que tomavam em casa, que não viam a necessidade de me dar essa informação, mesmo me explicando que a farmácia também cuida dos pacientes. Ouvi de um que eu não sou médica, então pra que eu quero saber? Então é bem complicado. Mas até estava conversando com a minha orientadora de estágio sobre isso, que ela me perguntou como é que estava o estágio e tudo mais. Eu falei para ela que eu sempre tento entender e tento passar pano para essas situações porque o paciente não quer estar lá, nem o familiar, nem o cuidador, ninguém quer estar internado em um hospital. Então, não acho que justifique tratar um profissional mal, não fui humilhada nem nada do tipo, mas assim, por várias vezes eu tive que ter jogo de cintura para tentar contornar a situação e me senti realmente menosprezada, enfim. Não dá pra negar que eles estão em uma situação que ninguém quer estar, então, sabe, eu tento não levar pro lado pessoal. Mas é basicamente isso, gente, como eu falei pra vocês, então agora eu tô nas conciliações, vou passar ainda por outros setores, né, por outras farmácias, e vou contando pra vocês, me contem se vocês gostam desse tipo de vídeo mais pessoal, eu relatando minhas experiências, se é útil pra vocês, se vocês gostam dessa área hospitalar, enfim, tô sempre respondendo nos comentários, fico muito feliz com a presença de vocês aqui, muito obrigada por ter assistido até aqui, um super beijo e até o próximo vídeo.